Prontinho. Então, gente, semana passada, né, nós falamos, foi deixa eu ver aqui. Foi do reino fungi, né, dos fungos. Exatamente, do reino fungos, já vimos dos fungos, vimos dos protistas, vimos reino monera, e antes disso falamos de vírus também, e agora nós vamos entrar para a aula do reino vegetal, né, ou reino planté, né, escreve plantae, mas é planté, reino vegetal, ou também conhecido como metafita, né? Essa divisão, né, reino metafita é uma nomenclatura que surgiu depois que as algas se separaram do reino vegetal, né? Antigamente as algas e plantas faziam parte desse reino e, de acordo com estudos, né, avançados, viram que as algas estão mais encaixadas no reino protista. Vamos lá. Então, gente, características gerais desse reino, né, do reino plantae. Vamos lá. O reino vegetal é composto por organismos que conseguem produzir o próprio alimento e, por conta disso, estão na base da cadeia alimentar. São organismos o quê? Autótrofos, né? Aqueles que conseguem produzir o próprio alimento através de fotossíntese. Então, olha só, de maneira geral, né? No reino vegetal, nós vamos encontrar seres eucariontes, né? Seres com aquela célula onde temos o núcleo envolvido por uma membrana, né? E uma célula cheia de organelas membranosas. São seres pluricelulares, são seres autótrofos, né, que fazem fotossíntese, o processo de fotossíntese. Tem parede celular, e essa parede celular nos vegetais é de celulose, tá? Nos fungos é de outra coisa, vocês lembram? Né? Que eu falei que era de quitina. Parede celular nos vegetais é de celulose, tá? Esse grupo vai ter principalmente não, né? Só terão as clorofilas A e B, né? Que são tipos variados de clorofila. E ambas, né, a clorofila A e B, são boas para fazer fotossíntese. São aquelas que melhor captam a luz para fabricar o alimento. São seres que possuem um embrião protegido, né? Elas, diferentemente das algas, né? As algas possuem um embrião no meio aquático, né? Sem nenhuma proteção, enquanto esse grupo já possui um embrião mais protegido. Presença de plastídeos, né? Ou os que a gente chama de plastos, são organelas de reserva, né? Pode estar reservando aí amido, pode estar reservando proteínas, lipídios, tá? Algum nutriente para esse organismo. Então, elas têm organelas de reservas, de armazenamento. E algumas delas vão ter plastídeos de pigmentos, né? Um dos plastídeos mais conhecidos é a clorofila, né? Mas também temos os carotenos, que dão as cores laranja da cenoura, né? Da laranja, são também chamados plastídeos. Dividido em 4 grandes grupos, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Alguma vez na escola. É sobre as briófitas, né? Pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Esses aqui são os 4 grandes grupos do reino vegetal. Então, gente, nós temos o grupo das plantas, né? E antes desse grupo surgir, nós vamos ter um ancestral em comum, né?
como é que surgiu, como é que foi essa evolução das plantas? Né? Inclusive, o estudo do reino vegetal é de acordo com essa evolução. Né? Tivemos aqui no passado alguma alga, né, ancestral, que deu origem a todas essas outras que nós conhecemos hoje em dia. Né? As algas, lembrando que não fazem mais parte do reino vegetal, mas foi a partir delas que essas plantas saíram do meio aquático e conquistaram aí o ambiente terrestre. Então, olha só, isso aqui, né, como se fosse uma linha do tempo. Né? Primeiro surgiram as briófitas, né, e com elas tivemos o surgimento de um embrião, né? De um embrião, tivemos o surgimento de epiderme, de cutículas. Isso aqui são tudo tecido de revestimentos das briófitas, né? Nós tivemos depois pteridófitas. Né? As pteridófitas aí tiveram já vasos condutores, que é o famoso xilema, floema, né? Órgãos verdadeiros, né? Já surgiu uma novidade evolutiva aqui. E aí, com o passar do tempo, foi surgindo a característica de semente, grãos de pólen, né? Que surgiu aí no grupo das gimnospermas. Então, é um grupo mais recente, onde possui um sucesso de conquista no ambiente terrestre bem maior que as outras, né? Essas outras aqui a gente vai estudar hoje, briófitas e pteridófitas. Gimnospermas, então, tem uma novidade evolutiva nelas, que é o surgimento de semente, de grãos de pólen, né? Que isso aqui são células reprodutivas. E temos também as angiospermas, que são as que vocês conhecem mais. Né? São as que a gente come, são as que dão flores, são as que dão frutos, tá? São as que hoje em dia dominam aí o ambiente terrestre. E elas trouxeram uma novidade evolutiva, que são as flores e os frutos, tá? Isso aqui permite a ação de polinizadores e por isso também elas conquistam com mais facilidade outros ambientes, tá? Então essa aqui é a evolução das plantas, né? Começou com as briófitas, com o surgimento de um embrião, de tecidos de revestimento, né? Lembrando que briófitas não têm tecidos verdadeiros, a gente vai ver isso daqui a pouco. Depois surgiram as pteridófitas e com elas os vasos condutores, e aqui elas já possuem órgãos verdadeiros. Depois as gimnospermas com sementes, grãos de pólen, as angiospermas com flores e frutos, né? Agora, vamos lá. Todas essas plantas aqui, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, né, todas elas possuem características de embrião, né, porque ele surgiu aqui, ó, nas briófitas, então todas elas vão carregar esse formato, né, de reprodução, né, de embrião. Então elas vão ser chamadas de embriófitas. Agora, aquelas plantas que possuem vasos condutores, né, que são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são chamadas de traqueófitas. Então, se eu estiver falando, ou se tiver isso em algum exercício, nessa palavra traqueófita, está querendo falar diretamente nesses três grupos aqui. Agora, outra coisa. Se tiver falando de espermatófitas, são plantas que geram semente. Plantas que geram semente, então é chamado de espermatófitas. Né? E mais uma coisa que não está aqui nesse slide. Plantas em que eu posso ver a estrutura reprodutiva, né? A estrutura reprodutiva de gimnospermas e angiospermas, né? São flores aqui, né? Gímenos são pinhas, né? Elas possuem umas estruturas de reprodução que a gente consegue ver. Então, esse grupo aqui eu também posso chamar de fanerógamas, tá? Se eu estiver falando de fanerógamas, são plantas com a estrutura reprodutiva que dá para ser vista, né? E esse grupo aqui, né, briófitas e pteridófitas, que não possuem
uma estrutura reprodutiva que dê para enxergar, né, que dê para ver a olho nu, nós chamamos de criptógamas, tá? Então, nós vamos ter o grupo de briófitas e pteridófitas, que são as criptógamas, e as fanerógamas, que são essas duas, ok? Então, nós também temos aí... aliás, vamos começar já com o estudo das briófitas. Então, olha só. São plantas avasculares, né? Elas não possuem xilema, não possuem floema. E também podem ser, por isso, né, chamadas de atraqueófitas. Tá? Atraqueófitas ou avasculares são as plantas que não possuem vasos condutores. Então, plantas avasculares não possuem vasos condutores, que são aqueles vasos que vão carregar os nutrientes por toda a planta, né? E eles são chamados de xilema, que vem de baixo para cima, né? Da raiz para cima. Então, ele vai pegar sais minerais e água, né? É chamado xilema. E o floema, que é aquilo que provém da fotossíntese. Então, vai ser de cima para baixo, né? A fotossíntese acontece nas folhas. Então, são plantas avasculares, não terá esses vasos condutores, né? Como se fosse os vasos nutritivos aí, vai nutrindo a planta. Como é que funciona nelas, nessas briófitas? A nutrição delas acontece por difusão, tá? Difusão de célula em célula, tá? Quem não lembra de difusão direito, dá uma olhadinha nessa aula de transporte de membrana, tá? Que lá tá falando de difusão. E aqui, possui rizoide, cauloide ou caulídeos, efilóide ou filídeos. Tá? O que é isso aqui? Gente, é a mesma coisa que eu falar raiz, caule e folhas. Só que eu não posso dar esse nome para as briófitas porque elas não possuem tecidos verdadeiros, né? Então, o que se parece com uma raiz é chamado de rizoide. O que se parece com umas folhinhas é chamado de filídeos ou filódios, né? E o que se parece com um caule é chamado de caulídeo ou cauloide, tá? Agora nós temos 3 representantes desse grupo, que são os mais conhecidos, né? Os musgos. Temos aí os hepáticos e os antóceros, que são espécies um pouco menos vistas. Então, assim, são espécies que podem chegar máximo de 1 centímetro, assim, na média. Tem algumas que chegam a 2, 1,5, tá? Mas na média, assim, eu botei aqui como 1 centímetro. Vivem geralmente em ambientes úmidos, formando tapetes verdes sobre pedras e troncos de árvores ou nos barrancos. Elas precisam estar em ambientes úmidos para sua reprodução. Se não tiver umidade, elas não crescem e não se reproduzem. Tá? Então, por isso que é muito comum ver ela na Mata Atlântica, na floresta amazônica, né? Dificilmente ela vai estar aí numa área de seca, uma área mais desértica. E aqui são chamadas de criptógamas, né? Justamente porque possui sua estrutura reprodutora escondida, né? E temos aí a fecundação que depende da água, né? A gente já vai ver daqui a pouquinho, acho que é o próximo slide, não. Vamos ver aí sobre a reprodução das briófitas e vocês vão ver que ela depende muito da água. Então, acho que vamos para a parte de reprodução. Antes, vamos conhecer aqui. Aí tem uma espécie de plantas, né, de briófitas hepáticas, do filo hepáticas, né? Temos os antóceros e os musgos, que é o que vocês veem mais por aí. Geralmente está em tronco de árvore, está em rocha, está em pedra e sempre em locais úmidos. Bom, agora chegou a parte aí da reprodução, mas que também não é difícil essa parte, né? Tem muito nomezinho.
mas dá para entender. Então, vamos lá. Como é que acontece uma reprodução de briófitas, né? Já que elas não têm sementes, não tem, não tem aquela semente que a gente planta na terra, né, para germinar. Então, olha só. Primeiro, nós vamos ter uma estrutura pequena aqui, né? Vamos começar aqui onde está escrito esse gametófito feminino. Né? Temos aqui um gametófito feminino, né? Um musguinho feminino. Vou deixar esses nomes um pouquinho de lado. Temos aqui um musgo feminino e um musgo masculino. Né? Lembrando que plantas, elas podem ser femininas, masculinas ou hermafroditas, tá? Então, temos aqui o feminino e o masculino. Né? O masculino, ele vai liberar umas células que são chamadas de anterozoides. Tá? Esses anterozoides é o gameta masculino dessa planta. E aí ele possui, né, esses anterozoides aqui, são umas célulazinhas que possuem aqui 2 rabinhos, estão vendo? E foi feito para nadar. Por isso que ela é dependente da água. Esses anterozoides aqui, que são células, são os gametas masculinos, tem que chegar na parte feminina, né? Eles têm que chegar até a parte feminina, né? Encontrar um arquegônio, que é um local onde é guardada a célula masculina. Qual o nome feminina, desculpa. Qual o nome dessa célula feminina? É chamado de oosfera. Então, anterozoide é o gameta masculino, oosfera é o gameta feminino. E esse anterozoide aqui tem que nadar até essa partezinha do arquegônio, né, como se fosse o útero, né, vamos supor. E tem que encontrar com essa oosfera. E ele só vai conseguir nadar se tiver água. Se não tiver água, não tem fecundação. E aí esse anterozoide vai encontrar esse gameta feminino, vai ocorrer uma fecundação, né? E aí, a partir daqui, gente, é um embrião 2N, né? São células diploides. Vai ocorrer uma fecundação, vai ocorrer várias divisões mitóticas, né? Por mitose, e daí vai surgir um novo musguinho, né? Esse musguinho aqui cresce, vai aparecer em uma determinada fase, né? Quando já estiver bem desenvolvido, vai desenvolver uma haste, onde tem uma cápsula, tá? Dentro dessa cápsula vai ser eliminados diversos esporos, tá? Esses esporos, gente, não é um gameta, né? São esporos, são células germinativas. Então, esses esporos vão aparecer, né? Vão ser feitos através da meiose. Então, nessa fase aqui, que já era um embrião 2N, vai sofrer meiose para a fabricação aí de esporos. Então, já fica uma célula N. Esses esporos vão germinar pela ação do vento, né? Eles vão germinar em algum local, né? Num local próprio, num local em que esteja a favor de uma germinação, e vai dar origem a um musguinho feminino ou a um musguinho masculino. E assim acontece todo o nosso ciclo novamente. Tá? Isso daí é a reprodução dos briófitos. Vai ter a fecundação, né, dentro do arquegônio. Dessa fecundação vai surgir um embrião 2N. Esse embrião vai se desenvolver para um musgo, que lá vai ter uma haste, né, e uma cápsula. Dentro dessa cápsula vai ser liberado esporos. Esses esporos foi formado por meio de meiose. Esses esporos vão ser levados pelo vento e, se cair no local bom para germinação, né, vão germinar e fazer aí novos musguinhos. Agora, só mais uma coisa que vocês precisam saber, né, ainda. Essa fase aqui, em que eles estão produzindo gametas, né, anterozoides e a oosfera,
é chamado de gametófitos, ou fase gametofítica. E a fase em que eles estão produzindo esporos é chamada de fase esporofítica, ou esporofítica mesmo, estava confundindo, tá? Ou o esporofítico ou esporófito. Então, são dois tipos de fases que se encontram na vida de briófitas. É um ciclo de vida alternante. Ora elas estão liberando esporos, ora estão liberando gametas. Então, quando estão liberando gametas, estão nesse formatinho aqui, tá? Chamado de gametófito. Nos esporos, é esporófito. E a maior parte do tempo, né, em que elas ficam aqui como na fase de gametófito. Então, a fase duradoura do ciclo de vida das briófitas é o gametófito, tá bom? Acho que foi só um texto para depois vocês leem, tá? Vou só dar uma resumida. Isso aqui, aliás, é o resumo de tudo que eu já falei. Né? Que a reprodução é uma reprodução sexuada, né? Que ocorre na água, né? Tem a parte da fecundação. É um ciclo de vida alternante, né? Porque uma hora eles estão em gametófito, outra hora eles estão em esporófito. Então, eles ficam se alternando, né? O mesmo ser vivo, que uma hora produz gametas e que uma outra hora produz esporos. E aqui está explicando tudo sobre o que eu falei lá da reprodução das briófitas, tá? Aqui vocês estão vendo uma imagem, olha. O esporófito. Isso aqui é o esporófito de um musgo, tá? Aqui é a cápsula, a haste, né? E os musguinhos aqui, ó, que são o que a gente costuma ver, né? Quando a gente vê um musgo, a gente vê essa parte verde. A parte dos esporos é uma fase que dura menos, então a gente quase não vê. Então, só para vocês saberem, né, que a fase duradoura, essa de verdinho aqui, é a fase dos gametófitos, tá? E agora, gente, as pteridófitas. Né? Aliás, alguém tem alguma dúvida sobre briófitas? Posso seguir ou querem que eu volte em algum tópico? Posso, gente? Ou não? Tem dúvidas? Pode sim, professora. Obrigada. Vamos lá, então. Mas deixa eu só beber uma aguinha rapidinho. É que essa aula é uma aula que geralmente surge muitas dúvidas, porque tem muitos nomezinhos. E esse negócio de esporófito e gametófito, vocês têm que saber, gente, o que é, porque cai bastante em prova. Tá? Da fase esporofítica, da fase gametofítica. E isso vai ocorrer também nas pteridófitas. Então, vamos lá, eu vou explicar pteridófitas. Caso alguém não tenha entendido, tá? Vou dar um tempinho aí e vou explicar novamente. Mas vamos lá. As pteridófitas, ao contrário das briófitas, possuem vasos condutores, né? Xilema e floema. Tal adaptação, juntamente com o surgimento de tecidos de sustentação, permitiu com que essas plantas apresentassem porte maior. Nessas pteridófitas, como a gente já viu, então vai ter o surgimento de vasos condutores. São aqueles vasos que são formados pelo xilema, pelo floema, que faz nutrir por todo o organismo, né, dessa planta. E isso permite com que a planta cresça. Né? Nas briófitas, elas são pequenininhas porque não tem vasos condutores, então elas ficam de um tamanho mais reduzido. São encontradas nos mais diversos tipos de ambientes, como regiões árticas, desertos e em clima tropical.
tanto em terra quanto na água, independentes ou sobre o tronco de árvores, né? Temos algumas pteridófitas que são epífitas. Alguns exemplos aí das pteridófitas, né, que são as samambaias, são as avencas, licopódios, selaginelas, cavalinhas. Tem outras também, como essa aqui do lado. Isso aqui é uma pteridófita, né, bem grande, né? Então, você já vê a diferença do que é ter um vaso condutor. Isso aqui é uma planta chamada xaxim. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma pteridófita, tá? Tem aí um caule bem grande, né? Então, características? São plantas vasculares, possuem vasos condutores. Então, como elas são chamadas por possuir essa característica? São plantas traqueófitas, assim como gímenos e angiospermas. Possuem tecidos verdadeiros, possuem órgãos verdadeiros, ou seja, aqui elas já são chamadas de raiz, caule e folhas. Ainda não possuem sementes, elas vão seguir da mesma maneira que as briófitas, precisam da água para a sua reprodução, tá? Não possuem flores e não possuem frutos. Também são criptógamas, porque a gente não consegue ver as estruturas reprodutoras. Algumas são epífitas, né? O que seriam plantas epífitas? São aquelas que ficam no tronco de outros para pegar uma luz melhor, né? Ao invés de ficar embaixo, elas conseguem fazer aí o que a gente chama de epifitismo. Isso no caso do epifitismo, não causa nenhum prejuízo para a planta hospedeira. E aqui, diversidade de pteridófitas, né? Temos 3 principais grupos, que são as filicíneas, são as que a gente conhece, né? Que é essa renda portuguesa, são as samambaias, são as avencas, são os chifres de veado, tá nesse grupo aqui. Temos uns outros grupos menos conhecidos, né? De licopodines e equisetíneas. Então, como é que seria uma reprodução das pteridófitas, né? Vamos começar aqui com a parte que todo mundo já conhece, né? Bateu o olho aqui e já vê aqui uma samambaia. Então, gente, nessa parte aqui, essa planta possui em suas folhas umas estruturas, né? Os pontinhos marrons, né? Para quem não conhece, a samambaia possui no verso da sua folha os pontinhos marrons. Esses pontinhos a gente chama de soros. Nesses soros, né, não é soro de soro, não, é só. Temos estruturas ainda menores, chamadas de esporângios, tá? Então, dentro do soro, temos estruturas menores que são chamadas de esporângios. Ou seja, soro nada mais é que o conjunto de esporângios. Esses esporângios vão produzir o quê? Esporos, tá? Vão produzir esporos através da meiose. Então, esporos são sempre haploides, né? São sempre N. Produziram esporos, então vão sofrer aí a ação do vento, vão ser levados para algum ambiente. Vai ocorrer uma germinação desse esporo e vai se transformar na parte em que temos aqui a parte gametofídica, né? Essa estrutura que vocês estão vendo é bem pequenininha, a gente não consegue ver. Geralmente está em algum meio aquático, né? Precisa da água. E essa estrutura também é chamada de prótalo, né? Então, os esporos germinam e se transformam em prótalo. Esse prótalo é hermafrodita. Então, nós vamos ter aqui, dentro desse prótalo, estruturas como
arquegônios, né? Essas estruturas que vimos nas briófitas, arquegônios, e nós vamos ter os anterídeos. Eu acho que eu nem falei de anterídeo, né? Anterídeos são estruturas que vão fazer, né? Vão fazer a síntese de gametas masculinos, que são os anterozoides. Então, lá, nas pteridófitas, vamos ter a mesma coisa. Vamos ter os arquegônios, vamos ter os anterídeos. Para quê? Para ter aí as gametas masculino e feminino. A oospera, os enterozoides. Então, a hermafrodita é isso. Aqui vai ter células femininas, né, as oosperas, e as masculinas, os anterozoides. Né, as femininas ficam aqui em cima e os anterozoides mais embaixo. Né? Então, esse anterozoide precisa fecundar a parte feminina. Ele precisa nadar até ela. Se precisa nadar até ela, precisa de água. Então, precisa estar em um meio úmido para ocorrer essa fecundação. Tá? Então, aqui é essa parte sexuada aqui, né, onde vai ocorrer a união de gametas masculino e feminino. Feito isso, né, ocorreu a fecundação, vai ter o desenvolvimento de um embrião, é uma pequena samambaia jovem, e ela vai se desenvolvendo, até se transformar nisso que a gente vê aqui. Essa parte verde que a gente costuma ver na casa da vovó, né, no quintal da mãe, ou por aí em alguma trilha, essa parte é a esporofítica. É a parte em que temos soros que vai estar liberando esporos. Essa parte gametofítica a gente não vê, tá? Porque dura muito pouco. E já falei mais uma coisa para vocês. Enquanto na briófitas, o que a gente costuma ver por aí, né, aqui, é a parte gametofídica dela, o que a gente costuma ver, esses tapetes verdes sobre rochas de madeira, é a parte gametofítica, né, a parte duradoura da planta. Nas pteridófitas é ao contrário. A parte duradoura da planta é a parte esporofítica, né, o que a gente está vendo aí, que vai liberar os esporos. Então, pteridófitas também possuem um ciclo de vida alternante. Tá? Ciclo de vida alternante, né? A gente chama isso, gente, de alternância de gerações. Se temos alternância de gerações, temos fases no mesmo ser. Uma hora ela está gametofítica, outra hora ela está esporofítica. Tá? E a fase duradoura é a esporofítica das pteridófitas. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no meu segundo link, que eu mandei no grupo, tá bom? Porque só falta 1 minuto aqui e vai acabar daqui a pouco a aula desse... Isso aqui, deixa eu só... Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar, né, para as pteridófitas. Já está acabando, né? Então, isso foi a reprodução das pteridófitas, né? Um pouco parecido aí com as briófitas. Só que aqui nós vamos ter algumas estruturas novas, né? Soros, esporângios, né? E prótalo. E a fase duradoura das pteridófitas é a fase esporofítica. E aí, sobre a reprodução sexuada, né? Aqui, ó, isso aqui é uma venca, um chifre de veado. Eu acho as avencas lindas demais. E elas são pteridófitas, né? Funcionam... a reprodução delas é por meio de soros, de prótalo. Precisam do meio aquático, né? De um ambiente úmido para fazer essa reprodução. Então, aqui, ó. Bem dependente da água também. Briófitas e pteridófitas são ainda assim dependentes da água, né? Porque possuem um gameta com 2 flagelos, então se tem flagelo, precisa nadar. Assim como nas demais plantas, o ciclo de vida das pteridófitas alterna,
entre as fases sexuada, da metofítica, e assexuada esporofítica. Na metofítica, né, lembrando, tem o encontro aí do feminino com o masculino, e o assexuado é a fase dos esporos, o que é produzido lá nos esporângios. Esses esporos é feito por meiose, né? E germinam. Então, é uma fase assexuada. Continuou aí o ciclo de vida sem ter nenhuma intervenção de outra célula. O esporófito corresponde à fase duradoura do ciclo de vida das pteridófitas. E nas samambaias, por exemplo, o esporófito é a planta que cultivamos em vasos. Não botei samambaia aqui. Ah, essa aqui, né? Todo mundo já viu uma samambaia, eu creio, né? Vocês têm alguma pteridófita? Eu tenho, acho que eu tenho duas aqui. Tenho rendas portuguesas, bem grande que ela tá, e uma samambaia quase morrendo. Mas tá lá sobrevivendo. E briófitas eu não tenho por aqui, né? Acho que não tem no meu quintal. Não percebi ainda. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar se tem alguma planta em casa também, para a gente saber? Se alguém tiver uma dessas pteridófitas, vocês podem pegar e olhar por trás da folha, né? A parte dorsal aí delas, ver uns pontinhos, né? Todas elas têm. Aliás, elas têm que também ter, tem que estar na fase esporofítica, né? De estar liberando esporos, na verdade. Se não estiverem liberando esporos, vai estar um pouco mais clarinho. Opa, acabou? Ah, então, gente, era. Eu pensei que tivesse posto mais. Ué, gente. Tinha feito mais coisa. Deixa eu ver que eu não salvei. Ah, que estranho. Acho que eu não salvei, não. Ai, meu Deus.